Olha que interessante. Eles chegavam cantando, voz com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Quando eles chegavam no altar que eles montaram, eles derramavam essa água no chão. Derramavam essa água no chão. Após esse acontecimento, eles faziam um sacrifício. Então, entre a água derramada no chão do altar e o sacrifício, existia um intervalo de tempo. Existia um intervalo de tempo. Veja bem, ano após ano, festa dos tabernáculos. Até hoje, pessoas comemoram festa dos tabernáculos. Aí, preste atenção. Jesus estava numa festa dessa. Eu vou repetir. Ano após ano acontecia tudo do mesmo jeito, era tudo igual. Mas em João capítulo 7, Jesus estava numa festa como essa. O que isso quer dizer, pastor Leandrinho? O que isso quer dizer? É que o lugar onde Jesus está, mesmo que ano após ano, tudo seja do mesmo jeito, siga o mesmo ritual, quando Jesus está presente, alguma coisa diferente tem que acontecer. Esses dias me pararam e falaram assim: pastor, todo culto na nossa igreja parece uma conferência. Eu falei: não é isso. É que quando Jesus se move no nosso meio, a gente foge daquele rito. A gente não está indo religiosamente para a igreja. A gente está indo com sede. A gente está indo com fome da presença de Deus. E onde tem fome e sede, tem manifestação dessa presença para nos saciar. Você está entendendo isso aqui? Então, nesse intervalo entre o sacerdote, aquele grupo que derramava aquela água, e o sacrifício, Jesus se levanta. Eles estavam acabando de se lembrar: ei, um dia a água brotou de uma rocha no deserto. A Bíblia diz, olha, preste atenção, como é que eles lidavam com esse dia, o último dia? Eles diziam assim: o último dia é o mais importante da festa. Então, tudo que acontece no último dia, na festa dos tabernáculos, tem um poder especial, tem algo especial, tem um olhar mais elevado a respeito disso. Então o que está acontecendo não é qualquer coisa. Deus não faz nada de qualquer jeito. Jesus então, naquele intervalo, se levanta no meio de todo mundo. Preste atenção. Eles já compreendiam o que eles falavam. Nós estamos declarando que um dia a água vai brotar, que nós vamos beber água das fontes da salvação. Nós estamos declarando que um dia isso vai acontecer, um dia isso vai acontecer, um dia. Para a gente é porque a gente já conhece a história, a gente já leu o texto. Agora, escute uma coisa. Nesse momento em que Jesus se levanta e fala assim, olha o que ele diz, coloca o texto para a gente, João 7. Jesus se levanta e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Peraí, eles estavam se lembrando que um dia a água brotou de uma rocha. As pessoas que tinham sede naquele tempo iam até essa rocha para serem saciadas. Eles sabem que, o que aconteceu lá no passado, o que está acontecendo no passado, prefigura coisas que ainda vão acontecer. Ok? Então as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus dizer: quem tem sede, vem até mim e beba. É como se as pessoas, a ficha caísse. É como se as pessoas ficassem ligadas. Peraí. Quer dizer que chegou o dia de nós conhecermos essa fonte que nós estamos proclamando que um dia tiraremos águas da fonte da salvação. Quer dizer que vocês estão dizendo que é Ele. Esse homem está declarando que Ele é a realidade daquilo que um dia foi uma sombra. Ele é a realidade daquela rocha que brotou água lá no deserto. Sim, Jesus está se apresentando no meio deles e dizendo assim: ei, aquilo que um dia foi sombra, eu sou a realidade. Os seus antepassados, eles se saciaram com aquela água que brotou de uma rocha, mas quem vier a mim nunca mais tornará a ter sede. Eu sou a fonte.
Eu sou a fonte, ele está dizendo isso. É por isso que a gente precisa saber dessas coisas, para que a gente entenda, peraí, o texto que nós lemos disse que Jesus disse isso com respeito ao Espírito Santo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o Espírito Santo é vital para nós. Não dá para vivermos sem o Espírito Santo. Ele é a nossa fonte. Não dá para eu e você vivermos sem o Espírito Santo. Enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está se movendo no nosso meio. Enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está tocando pessoas hoje aqui. Nós não podemos viver uma vida como se o Espírito Santo não existisse. Escute uma coisa. O texto de João 7. No texto de João 7, Jesus está dizendo que tudo aquilo que ele estava declarando se referia ao Espírito Santo, que ainda não havia sido derramado. Quantos gostam de boas notícias aqui? Há mais de 2000 anos o Espírito Santo já veio. O que você quer dizer, pastor Leandrinho? Eu quero dizer que nós já temos a presença do Espírito Santo. Você pode ter, se você não tem o Espírito Santo morando dentro de você, hoje é o seu dia. Se você não tem o poder do Espírito Santo te revestindo, hoje é o seu dia. Se você nunca se encheu do poder do Espírito Santo, você não vai sair daqui vazio da presença dele, porque ele já foi liberado há mais de 2000 anos atrás, por mim e por você. O que Jesus está falando para aquelas pessoas não era uma realidade ainda. O Espírito Santo ainda viria. Ele era a fonte, mas o Espírito Santo ainda viria. Ele precisava ser assunto ao céu, ele precisava subir para que o Espírito Santo descesse. Ei, Jesus morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele já foi assunto ao céu, e o Pai já enviou o Consolador, o Pai já enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo já foi liberado sobre nós. Já está disponível. Eu e você não precisamos ficar sem tudo que o Espírito Santo tem para fazer na nossa vida. Nós não precisamos ficar sem. Então entenda uma coisa, para a gente entender que Jesus achava tão importante termos relacionamento com o Espírito Santo. Falo tudo isso para a gente entender que Jesus achava que era tão importante sermos revestidos de poder, sermos cheios da terceira pessoa da Trindade, porque isso vai mudar a nossa vida. Isso vai mudar a nossa vida. Como assim, pastor? Escute. Quando perguntaram para João Batista se ele era o Cristo, ele responde da seguinte forma: eu não, mas após mim vem aquele a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias, e ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava apontando que Jesus viria. Eu não sou Cristo, mas está vindo. Por que é importante a gente ser cheio do Espírito Santo? Escute, a sua vida é de um jeito sem o enchimento do Espírito Santo, e é de outro jeito não tendo o Espírito Santo. É nítida a diferença de alguém que faz a obra de Deus sendo cheio do Espírito Santo, e alguém que faz a obra de Deus na força do próprio braço. É nítida a diferença. Parece que é forçado, não vai. Sempre tem um entrave, sempre tem um impasse. Aí você vê a vida de alguém que é cheio do Espírito Santo. Não que não tenha adversidades, mas parece que flui. Parece que a coisa escorrega. Ela vai. Você vê Samuel Vicês cantando aqui, você nem imagina que ele estava o dia inteiro no estúdio hoje. Aí você vê ele ministrando. É o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Quem está entendendo isso aqui hoje? É o poder do Espírito Santo. A gente precisa desse entendimento. Um amigo foi celebrar um casamento, e basicamente a palavra dele no casamento para os noivos foi o seguinte: você quer ser um bom marido? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer ser uma boa esposa? Seja cheio do Espírito Santo. Ele disse para os dois assim: vocês querem ser bons pais dos seus filhos? Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Isso faz sim total diferença na nossa vida.
é que a gente, por não ter o conhecimento, perecemos, erramos. Então entenda uma coisa: existem 3 experiências que eu e você podemos ter com o Espírito Santo. A primeira é que o apóstolo Paulo chama de o selo do Espírito. Ele vai declarar em Efésios 1:13 que depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Quem entregou a vida para Jesus um dia aqui, você sabe que você nasceu de novo, levanta sua mão assim, deixa eu ver você. Você está selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo habita dentro de você, ele mora dentro de você. A pessoa mais importante do universo mora aí dentro de você. Alguém pode dar um glória a Deus por isso nesse lugar? Existe uma outra experiência com o Espírito Santo, após ou subsequentemente a essa, que todos nós podemos experimentar, que é o batismo no Espírito Santo. Foi ministrado aqui sobre o batismo no Espírito Santo. É tão importante a gente compreender isso aqui, a partir da perspectiva da palavra de Deus, que em Atos capítulo 2, ali no Pentecostes, fica muito claro que Deus deseja que sejamos batizados no Espírito Santo. Tanto é verdade isso que Deus, preste atenção, Jesus não deixou os discípulos saírem pregando o evangelho sem eles receberem esse revestimento de poder do alto, que é o batismo no Espírito Santo. Jesus falou assim, depois de ter andado 3 anos sendo testemunhas, louco para sair, Jesus disse assim: não, vocês não vão, eu estou indo, mas vocês vão ficar aqui em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. A Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu o lugar onde eles estavam reunidos, pousou uma língua sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito determinava que falassem. Todos foram cheios do Espírito Santo. Escute isso, não foi metade daquelas pessoas, não foi 90% nem 99%. Todas as pessoas que estavam reunidas naquele lugar foram cheias do Espírito Santo, o que mostra para nós que isso é um convite aberto da pessoa do Espírito Santo. Ele não quer selecionar algumas pessoas para fazer algo na vida dessas pessoas. Ele não quer selecionar os mais santos, os mais crentes, os que mais oram. Ele não está selecionando quem pode e quem não pode. É desejo do coração de Deus que todos sejam cheios do Espírito Santo. Cadê você que deseja isso para sua vida? Porque hoje é noite de enchimento com o Espírito Santo nesse lugar. Pastor Leandro, Deus deseja mesmo? Mas só tem esse texto. Não. Atos capítulo 8, em Samaria, um evangelista, Filipe, está pregando o evangelho, e as pessoas de Samaria começam a converter-se ao evangelho. Os apóstolos achavam que era tão importante serem revestidos do Espírito Santo, que eles, ao ouvirem que Samaria havia recebido a palavra de Deus, saíram de Jerusalém correndo e foram para Samaria. Foram para lá. Para quê, pastor Leandrinho? Para impor as mãos sobre aqueles primeiros cristãos, para que eles fossem também revestidos de poder do alto. Leandro, tem mais? Tem. Atos capítulo 10, Pedro na casa de Cornélio, depois de uma visão onde Deus dá instrução e deixa muito claro que ele veio para os judeus, veio para os gentios. Pedro vai lá. Enquanto Pedro está pregando o evangelho para eles, a Bíblia diz, enquanto Pedro ainda falava essas coisas, caiu o Espírito Santo sobre eles. Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo retorna a Éfeso para verificar como estava a igreja. A primeira pergunta que ele faz não é sobre a arrecadação da igreja. A primeira pergunta que ele faz não é sobre o número de membros daquela igreja. A primeira pergunta que ele faz é: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Sabe qual era a resposta? Tão nova era aquela igreja. Nós nem sabemos, Paulo, que existe o Espírito Santo. Vocês foram batizados com que batismo então? O de João. Paulo os batizou em nome de Jesus e impôs as mãos sobre eles, para que eles também fossem revestidos de poder do alto.
Nós temos comprovação na palavra de Deus que Deus deseja que sejamos cheios, revestidos, que a gente viva uma vida no Espírito. Tem alguém entendendo isso aqui hoje? É isso que nós precisamos, porque depois que a gente tem esse entendimento, nada nos paralisa mais. Nada nos paralisa mais. Depois que você tem esse entendimento, sabe o que acontece com você? Você para de ter medo do diabo. Você para de ter medo de demônio. Por quê? Porque você está revestido de poder. Não sou eu quem tem que correr das astúcias do maligno. É ele quem tem que bater em retirada. Você chega na tua casa, as coisas não andam bem, você entende, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Ao invés de você ficar choramingando pelos cantos como um perdedor, você se levanta em autoridade, porque você é revestido do Espírito Santo de Deus, e você declara: Satanás, aqui na minha casa não, para cima da minha família não, aqui na minha empresa você não vai tocar, isso aqui pertence a Deus. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando hoje aqui? Existe o selo do Espírito, existe o batismo no Espírito Santo, mas existe também o enchimento do Espírito Santo. A banda pode chegar. Existe também o enchimento do Espírito Santo. Preste atenção, nós estamos vendo o Espírito Santo, a promessa vindo desde o Antigo Testamento. Jesus se levanta no meio de uma festa anual para dizer sobre o Espírito Santo: vem até mim e vocês terão. Vem até mim e vocês terão para saciar. Venham até mim e vocês terão. O interessante é que o convite de Jesus é sempre aberto. É quem tem sede. Não é quem tem credencial. Não é quem tem diploma, conexão. Não, não, não. É quem tem a sede. Vem. Em outro momento, Jesus também deixa esse convite aberto. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não é para um grupo específico de pessoas, é para todos nós. Fala comigo, bate no peito assim, fala assim: é para mim, isso é para mim também. O selo do Espírito Santo é uma primeira experiência. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo vem morar em você. O batismo no Espírito Santo é uma experiência subsequente a essa. Nós podemos orar como fizemos ontem, nós podemos impor as mãos como fizemos ontem, para que você seja batizado no Espírito Santo. E se tem gente aqui que não é batizado no Espírito Santo, hoje tem batismo no Espírito Santo para ser liberado sobre a sua vida. Mas existe uma terceira experiência. Que experiência é essa, pastor Leandrinho? Efésios capítulo 5, verso 18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A primeira experiência, ela acontece uma vez. O Espírito Santo não fica entrando em você e saindo de você. Ele não fica morando e sendo mandado embora. Agora eu venho, agora eu vou. Agora eu venho, agora eu vou. Tem gente que pensa que é assim. Ai, pastor, eu sou salvo todo dia. Você dorme, pecador, aí acorda e precisa alcançar a salvação de novo, né? O Espírito Santo vai chegar uma hora para você e vai dizer assim: ei, meu filho, decide aí o que você quer, né? Quer que eu fique? Quer que eu saia? Quer que eu saia? Quer que eu fique? O batismo no Espírito Santo é uma experiência única. Você não precisa ser batizado no Espírito Santo o tempo inteiro. Não. Quando você foi, você já recebeu esse revestimento de poder. A partir do batismo no Espírito Santo, se abre uma porta para a manifestação de dons espirituais. Você vê Deus te usando. Você vê você fazendo coisas que, por sua própria habilidade natural, você nunca conseguiria fazer. Isso te traz uma habilidade sobrenatural para a obra do ministério. Você vai fazer, você vai ser aquilo que você nunca conseguiria fazer ou ser sozinho em você mesmo. Por causa desse revestimento, você consegue. Você já se perguntou assim: nossa, parece que é tão fácil para fulano. É porque está cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Parece que flui de forma tão fácil, para mim é tão difícil.
Comece a se encher do Espírito Santo. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Comece a entender sobre o batismo no Espírito Santo. Comece a clamar por isso. Comece a pegar isso que já é seu por direito. Já foi liberado isso. Já está disponível para mim. Já está disponível para você. E o enchimento, pastor Leandrinho? O selo acontece uma vez, o batismo uma vez. E o enchimento? A palavra aqui traz a ideia de uma continuidade. Você pode permanecer sendo cheio do Espírito Santo. Você pode se encher hoje, você pode se encher amanhã, você pode se encher depois de amanhã, você pode permanecer constantemente se enchendo. O interessante é que o texto, ele traz um comparativo que é pouco entendido por muita gente. Até eu mesmo já olhei para esse texto e fiquei assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque o texto está comparando, Paulo está comparando o enchimento do Espírito Santo com a embriaguez com vinho. Está fazendo um contraponto aqui. Olha, não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, mas encham-se do Espírito Santo. Ele poderia ficar só no não se embriaguem com vinho. Mas ele faz questão de dizer, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Alguém já viu alguém embriagado aqui? Ai, pastor, não me fala não. Eu sou da época do Rei do Bacalhau, antes de ter Lagoinha no Rei do Bacalhau. Ai, ai, ai. Vamos lá. Uma pessoa que está embriagada, olha o que acontece com ela. Você concorda comigo que o modo de pensar dela muda? Sim ou não? A capacidade cognitiva dela é alterada. A fala de uma pessoa embriagada muda? Sim ou não? Tá lembrando aí, né? E o andar de uma pessoa muda ou não muda? Muda. Uma pessoa que está embriagada, ela não consegue andar como alguém que não está embriagado. O andar dela é mudado. Por que isso acontece? Sabe por que isso acontece? Porque ela está sob a influência do álcool. Alguém está entendendo? Ela se preencheu com vinho ao ponto de ficar como embriagada. Então agora, quem está comandando o pensar, o falar e o agir e o andar dessa pessoa não é ela. Ela não está tendo total controle mais sobre essas três áreas na vida dela. Ela não tem mais esse controle. Por quê? Porque o texto aqui está falando sobre uma questão de influência. Aquilo que te preenche te influencia. Se você está sendo preenchido pelo medo, é o medo que vai influenciar você nas suas decisões. Sim ou não? Se você está preenchido, está cheio de ódio, de raiva, é assim que você vai tomar as decisões na sua vida. Não era um caminho que você queria, mas aquilo que te preenche te governa. Então o apóstolo Paulo vai dizer, mas encham-se do Espírito Santo. O que ele está dizendo para mim e para você? Uma pessoa que se enche do Espírito Santo tem o seu andar transformado. Você pode estar indo por um caminho que pode não parecer o correto. Só porque você se enche do Espírito Santo, você não vai conseguir permanecer naquele erro por muito tempo, porque você está sob a influência do Espírito Santo. Ele vai guiar os seus passos. Ele vai dizer para você, filho, não é para entrar nesse negócio. Todo mundo está dizendo que você tem que entrar nesse negócio, mas algo está dizendo para você não entrar, e você não consegue entrar, porque você se enche do Espírito Santo, está sob a influência dele. Alguma coisa acontece, e você quer dar uma resposta horrível e terrível, mas você está cheio do Espírito Santo de Deus. O seu falar também é influenciado pela presença do Espírito Santo, porque você está cheio do Espírito Santo. Tu não consegue amaldiçoar. Você não consegue desejar o pior nem para quem te faz mal. Você fala assim,
Eu oro para que Deus faça a obra na vida dessa pessoa. Eu oro para que Deus realize algo tão poderoso. Eu oro para que Deus faça, para que Deus flua. O seu olhar é diferente porque você está cheio do Espírito Santo. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Você está entendendo por que a gente foi lá atrás para compreender a importância da pessoa do Espírito Santo? Chega de vivermos os nossos dias como se o Espírito Santo não existisse. Ele anda com você, Ele está com você. Jesus disse que Ele permaneceria conosco até a consumação do século. Ele está aí dentro de você, habitando em você. Se você nasceu de novo, você tem a pessoa do Espírito Santo habitando em você. Se você não foi revestido de poder ainda, hoje é o seu dia de ser revestido de poder. Se você não aprendeu ainda a se encher do Espírito Santo, vai ser agora que você vai aprender a se encher da pessoa do Espírito Santo. Porque, pastor, quando a gente se enche da pessoa do Espírito Santo, a nossa vida é influenciada pela vontade do Espírito. Escute, o apóstolo Paulo disse assim, ele vai falar algo tão poderoso, ele vai dizer assim: andem no Espírito e jamais satisfarão as concupiscências ou os desejos da carne. Muita gente pensa que esse texto está se referindo assim a duas ações que nós temos que ter. Eu tenho que me esforçar para andar no Espírito e também me esforçar para não satisfazer os desejos da carne. Mas não, o texto traz-nos algo tão poderoso, que é o quê? Quando você anda no Espírito, automaticamente você não satisfaz os desejos da carne. É por isso que está cheio de gente brigando, lutando e não consegue. Pastor, a minha luta que eu travo é tão forte, é tão intensa. Não consegue, porque você está focado, você está com a sua intenção toda em vencer algo que Jesus já venceu há mais de 2000 anos atrás naquela cruz. Tudo que você e eu precisamos fazer é andar no Espírito, é nos encher do Espírito Santo, é nos encher da presença do Espírito Santo. Não, cadê você, Lagoinha Caxias? Cadê você, Conferência do Espírito Santo? Fique em pé no seu lugar nessa hora, fique em pé no seu lugar nessa hora. Eu não sei como você está, eu não sei qual é o nível de experiência que você tem com o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você foi somente selado pelo Espírito Santo. Eu não sei se você já foi batizado no Espírito Santo. Eu não sei se você sabe se encher da presença do Espírito Santo. Mas chegou a sua hora. Seja para qualquer uma dessas experiências, ei, o Espírito Santo está disponível para você. Você não precisa mais morrer de frio com esse cinto de $50 mil na cintura. Você não precisa mais morrer de fome com esse cinto de $50 mil na cintura. Agora que você sabe, agora que você tem o conhecimento do que Ele pode fazer na tua vida e através da tua vida, é hora de nós abrirmos o nosso ser, é hora de nós nos enchermos da presença dEle, é hora de nós sermos revestidos por Ele. Ei, será que você pode levantar as suas mãos? Será que você pode levantar as suas mãos nessa hora? Comece a abrir tua boca aí no seu lugar, querido. Comece a abrir tua boca aí no seu lugar. Comece a clamar por isso nesse momento. Nós ministramos agora batismo no Espírito Santo para você que ainda não é batizado no Espírito Santo. Você que não é batizado no Espírito Santo, seja revestido agora de poder aí onde você está.